cima adornar essa noiva e preparar essa noiva para ele. Então é uma responsabilidade muito grande, mas a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer dessa vez é uma que eu sempre quis que fosse a minha primeira pregação. Eu sempre achei que seria a minha primeira pregação, que é uma mensagem que ela já vem me acompanhando durante muito tempo na minha vida, que é sobre José, sobre os sonhos e o caminho para a gente alcançar esses sonhos, para a gente chegar até eles. Eu vou começar por Gênesis 37, do versículo 5 até o versículo 11. Eu vou contar para vocês também um pouco sobre a história de José, e eu vou falar sobre bastante texto, então não vou ficar lendo todos eles, eu vou passar por cima, caso os irmãos tenham interesse depois, deem uma lida, que é uma história incrível. Então vamos lá. Gênesis 37, de 5 a 11. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Pode descer. Meus irmãos, quando a gente vai conhecer a vida de alguém, quando a gente vai conhecer alguém, é bem comum que a gente procure saber sobre, para buscar entender mais sobre a pessoa. E eu estava refletindo sobre José, sobre as características dele, né, como pessoa. E para a gente entender esse contexto todo aqui, até o momento desse sonho que o jovem José teve, se a gente voltar um pouco mais na história, a partir do capítulo 29, a gente tem a história de Jacó, até de onde, continuando ali da história onde o pastor já falou um pedacinho. Jacó, depois que ele enganou o pai dele para poder receber a bênção que seria do irmão, mas que foi comprada por ele, um prato de lentilha, ele, para fugir do irmão, ele teve que ir para a região da Mesopotâmia, fica lá no que hoje é o Irã, ali, mais ou menos, uma viagenzinha de mais de 1000 quilômetros. Ele teve que sair de lá de Israel, de onde ele estava, que ainda não era Israel, e foi até aquela região para poder fugir do irmão dele. Durante essa viagem, quando ele estava chegando já na região onde ele ia habitar com seu tio, ele acabou se encontrando com uma jovem no poço, e essa jovem era a prima dele, e eles acabaram ali se apaixonando. Então essa jovem era a Raquel. Ele, em acordo com o seu tio, eles chegam ao acordo de que ele vai trabalhar durante 7 anos pelo dote da Raquel. E a Bíblia nos diz que eles se gostavam tanto que aqueles 7 anos se passaram como se fossem dias, de tão apaixonados que eles eram um pelo outro. Então, no casamento,
no dia seguinte, Jacó acaba descobrindo que se casou com a irmã mais velha, com Lia. Isso a gente pode ver ali em Gênesis, no capítulo. A partir do capítulo 29 até 30. Então, nesse contexto ali começa a se formar a família de Jacó. Mais tarde, depois seria a família de José. Só que com esse casamento de Lia, Deus abençoou o casamento de Lia, que era uma mulher que, na minha opinião, foi uma das que mais sofreu na Bíblia, porque era uma mulher completamente rejeitada pelo seu marido. Ela não... quando a gente vê sobre ela tendo os filhos, a gente pode ver que Lia, a cada filho que ela tinha, ela fazia um agradecimento a Deus, e nesse agradecimento ela falava que a partir de agora meu marido vai me amar, a partir de agora meu marido vai me olhar com outros olhos, vai me querer. E ainda assim, a esposa que foi a segunda, que era a Raquel, ela não engravidava. Estou só contando isso para poder contextualizar, tá, irmãos? É um pouquinho longa a história, eu vou apressar aqui. E nesse sentido, o que acontece? Lia começa a ter filhos que vão crescendo. Raquel, que era a esposa que Jacó amava, não engravidava, e isso era visível para os filhos, porque assim, um filho quando vê uma mãe sofrendo, ele também sofre pela mãe. E isso também fica visível na Bíblia, quando a gente vê que até um dos filhos de Lia, ele encontra umas mandrágoras durante o trabalho dele, ele já era grande e tal, que era uma raiz que é conhecida por ser afrodisíaca e poder ajudar a engravidar. E mesmo ela já tendo vários filhos, os filhos tinham essa preocupação porque viam o sofrimento da mãe. E era uma família tão complicada que até nessa situação mesmo existe uma negociação entre as duas por quem que vai passar a noite com Jacó para poder engravidar dele mais uma vez. Pouco depois desses acontecimentos todos, então o que a gente já tem? Agora Jacó já é um homem mais velho, ele já está reformado, ele já está aposentado, já não trabalha, os filhos deles mais velhos já são quem cuidam de todos os trabalhos. E nessa situação Raquel acaba engravidando de José. E finalmente chega agora o filho mais novo. Então, quem aqui tem irmão mais novo, eles sempre acham que o filho mais novo ali é o mais mimado. Dá essa impressão porque eles se esquecem de como eles também já foram mimados. Né? Mas aí, nessa situação, então, Jacó tem mais contato com esse filho, com José. A gente pode ver isso quando a gente percebe como que José ele tem uma ligação maior com seu pai. Ele conhece mais sobre a história do seu pai, ele conhece mais sobre a história do relacionamento que o pai tem com Deus. A gente percebe isso quando a gente vê o temor que José tem pelo Senhor. O quanto ele, durante a caminhada de José, ele sempre se manteve fiel àquilo que ele aprendeu da parte do pai dele. E ele era diferenciado dos seus irmãos até por essa criação também. Só que isso causava inveja dos irmãos dele, porque aqui a gente tem um filho mais novo, que é o único filho da mulher que Jacó ama e que foi criado na sua velhice, próximo do pai. Então os irmãos por si só já invejam isso nele. Só que não só isso, José, por crescer desse jeito,
José também se sentia diferente dos irmãos dele. Ele também percebia que ele tinha esse padrão moral mais elevado, e isso fica evidente também na Bíblia, no momento em que ele vai trabalhar com os irmãos dele, ele volta relatando para o pai tudo que os irmãos faziam de errado. Então ele já se achava superior, de certa forma, aos seus irmãos. Eu falo isso com um pouco de receio, porque assim, existe uma inocência ali dele. Agora, quando a gente lê esse texto do sonho, a gente vê que ele teve um primeiro sonho. Só que quando ele tem esse sonho, Deus não fala para ele: José, eu estou te dando esse sonho aqui, vai até seus irmãos lá e conta para eles o que você acabou de sonhar, que eles vão se prostrar diante de você. Deus não falou isso para ele em momento nenhum. Foi ele que tomou essa decisão, e numa mesa em família ele resolve contar isso para os seus irmãos. Ele já é repreendido uma primeira vez. Só que não só isso, mas uma segunda vez ele ainda faz de novo e é repreendido de novo. Então isso mostra pra gente um pouquinho da personalidade dele, de como ele já sentia que aquele sonho já estava se cumprindo na vida dele. Agora aqui é que está a questão. Deus às vezes ele promete alguma coisa pra gente e a gente tenta entender o caminho para chegar naquele lugar. Deus, quando ele me prometeu, quando eu tinha 13 anos de idade, que um dia eu ia estar pregando diante de uma igreja fora do Brasil, eu jamais imaginei que o caminho ia ser o que me trouxe até aqui hoje. Eu sempre imaginei que o caminho seria totalmente diferente desse. E sem que a gente perceba, a gente acaba indo para onde Deus prometeu que a gente está indo. José, quando ele recebeu esse sonho, ele achou que já estava se cumprindo já. Só que ele não imaginou que para esse sonho se concretizar, de fato, ele, ao invés de ser honrado, ele seria levado à escravidão. Ele iria parar no fundo do poço. Tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que Deus ele permite certas coisas que é para a gente aprender certas lições. Por mais que seja difícil, Ele usa todas essas situações para nos ensinar. Então, passando tudo que José passou, ele aprendeu sobre humildade, ele aprendeu sobre servidão, ele aprendeu sobre perdão, ele aprendeu sobre confiar em Deus, ele aprendeu a trabalhar de acordo com a vontade de Deus. Porque a gente pode ver na história de José, a partir dali, que ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido. E quando ele chega no Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar, e lá o próprio Potifar vê que ele é diferenciado, porque tudo que ele faz com temor do Senhor. E Deus abençoa José por conta disso. E isso faz com que ele cresça, porque ele tinha esse diferencial nele. Ele não fazia as coisas de qualquer jeito, ele não fazia as coisas do jeito que a maioria faz. Ele fazia as coisas como se ele estivesse fazendo para Deus. E tudo isso foi sendo usado por Deus para que José chegasse onde ele chegou mais tarde, já preparado com tudo que ele, com toda a carga, com toda a bagagem que ele precisaria para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Meus irmãos, essa mensagem é mais para que a gente tenha confiança naquilo que acontece na nossa vida. Sabe, tem momentos em que a gente acha que a nossa personalidade, que a nossa dificuldade, isso é algo que atrapalha a Deus. Não, meu irmão, não atrapalha. Deus ele te conhece na sua essência. Ele te conhece muito melhor do que você se conhece. Ele conhece o seu coração, ele conhece cada pedaço seu e ele sabe como tratar de cada um dos seus problemas. É ele que sabe, não é você que vai escolher a maneira como ele vai tratar isso, mas ele vai.
E Ele vai para o seu bem, não é para o seu mal que Ele permite que essas coisas aconteçam na sua vida. Nunca é. Mesmo durante todo o tempo que eu estive longe do convívio da igreja, eu continuei tendo essa fé nesse Deus, e eu via Deus me guiando em cada momento. Eu até comentei isso com o pastor esses dias. Não é algo certo, tá, gente? Não é algo que eu recomendo. Mas mesmo naqueles momentos, eu buscava a direção de Deus quando eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. E eu sempre confiei de que Ele estava no controle da minha vida. Porque quando a gente ama esse Deus e a gente confia nele, lá em Hebreus 11:6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Essa fé, meus irmãos, ela é uma fé diferenciada, sabe? Ela não é uma fé de fazer mover montanhas ou de fazer milagres. É você crer de que Deus, Ele te ama. Sabe? A gente ouve muitas vezes a frase que é a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Eu discordo dessa frase, porque nós que cremos nesse Deus, a gente tem certeza da morte. Se Jesus voltar hoje aqui, nós, os que estivermos vivos, não vamos conhecer a morte. A gente vai ser transformado e vai estar com Ele. Então nem essa certeza a gente pode ter. A única certeza que a gente tem que ter como servos de Cristo é de que Ele nos ama, de que Ele se entregou naquela cruz pela gente, para que a gente tenha comunhão com Ele, para que a gente viva com Ele, para que a gente tenha essa esperança de que não são as nossas características pessoais, a nossa personalidade que vai nos afastar de Deus. Não afasta. Deus, Ele te conhece, Ele vai cuidar de todos os detalhes, até que você esteja, até que você alcance a estatura de varão perfeito diante dele. E isso só vai ser concluída na volta dele, não é agora. Só que a gente tem que ter essa certeza de que a gente busca e de que a gente ama esse Deus, porque quando a gente ama, aí a gente guarda a sua palavra, e é isso que faz o diferencial. José, ele já guardava a palavra desse Deus e caminhava com ela. E no final da história de José, mais para frente, mesmo ele já tendo sido colocado como governador do Egito, a gente ainda percebe que ele ainda não tinha visto aquela profecia dos sonhos cumprir. Tanto que quando ele tem os filhos dele, deixa eu só achar uma vez. É Gênesis 41, 51. Gênesis 41 e 51. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Eles percebem que aqui ele não fez menção ao sonho, né? Aqui ele já era governador, ele já estava na posição na qual aquele sonho se realizaria, aquela profecia que Deus deu para ele.
Só que ainda assim, o que ele agradeceu foi que Deus tinha feito ele esquecer da terra do pai dele. Às vezes a gente já está começando a viver a promessa já, mas ainda não enxergou ela se cumprir na nossa vida. Tem muita gente que eu tenho certeza que, assim como eu, veio para cá, para Portugal. Eu vim dessa forma, eu vim para cá achando que eu estava vindo buscar uma melhor qualidade de vida, melhor segurança, entendeu? Foi a isca. E eu caí direitinho, e graças a Deus por isso. Porque no fim das contas o propósito dele era outro. Era me trazer para me fazer viver aquilo que ele tinha me prometido com 13 anos de idade. E é por isso que eu digo que essa mensagem ela sempre me acompanhou durante muito tempo, sabe? Ela é uma mensagem de esperança para mim e de confiança em Deus. A gente tem que confiar nele, porque ele é a única certeza que a gente tem nessa vida. Ele é a única certeza que a gente tem que ter. Eu não sei se mais alguém já tinha percebido isso dessa forma. Se você entrou aqui hoje achando que você não tem as qualidades necessárias para você servir no reino de Deus, meu irmão, você não vai ter qualidade nenhuma. A gente é barro. É isso que a gente é. E quanto antes a gente perceber isso, antes Deus vai poder nos usar da forma que Ele quer. Enquanto a gente ficar achando que a gente tem que se esforçar para conseguir, a gente deve buscar sim. Agora não é na nossa capacidade que a gente vai conseguir. Não é na nossa capacidade que a gente consegue sequer vencer o pecado. Não é na nossa força que a gente consegue vencer o pecado. Nunca foi. Se fosse na nossa força que a gente conseguisse vencer o pecado, a gente poderia ter continuado debaixo da lei. Não precisaria ele ter se sacrificado naquela cruz para derramar o sangue dele, para que a gente pudesse ser limpo pelo sangue, para que a gente tivesse o Espírito Santo que gera os frutos em nós, que nos deixa apto a servir como deve ser. Porque até o amor que a gente tem que sentir, o temor que a gente tem que sentir, tudo isso vem do Espírito Santo, não é de nós. A gente é só o vaso. É só o vaso na mão dele. Então, eu espero que essa mensagem venha a frutificar no coração de vocês, que seja para a edificação de cada um. Em momentos de dúvida, de dificuldade, vocês se lembrem, assim como de todas as outras mensagens que a gente ouviu nessa noite, de que existe essa esperança e essa confiança que tem que estar em Deus, de que Ele é o guia da nossa vida, da vida daqueles que o amam, que o buscam. Esse sim é a vida guiada por Ele. Não é de qualquer pessoa, não se trata de uma predestinação, não é isso. É daqueles que o amam e daqueles que o buscam. Esses têm que ter total confiança de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não são todas as coisas boas que cooperam para o bem, não. São todas as coisas, até as difíceis, até as ruins. Todas elas cooperam para o bem de vocês, igreja. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade.